Gente, hoje o programa está maravilhoso, que eu estou com uma persona aqui, que eu tenho certeza que muita gente tem muita pergunta para ele. É um psiquiatra, assim, dos mais famosos e mais competentes de São Paulo, do Brasil e fora do Brasil. Dr. Wagner Gattas. Doutor Wagner Gattas, prazer, doutor, estar aqui com você. Muitas perguntas, porque eu acho que hoje em dia a doença do século é depressão. Então vamos começar com esse tema, depressão. Doutor, o que é depressão? Porque assim, às vezes a pessoa está ansiosa, às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa teve um trauma na vida, tudo é depressão? Como que trata, né? Porque são várias coisas que todo mundo fala depressão, mas às vezes não é só depressão, né? Tem outras coisas, tipo burnout, pânico, bipolaridade. Mas vamos começar pela depressão. Olá, Tati. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É muito mais glamuroso a pessoa falar que ela está deprimida do que ela está triste. Não é? Verdade. E, na verdade, tristeza não é doença. Tristeza faz parte da vida. Não é? Enquanto que quando nós falamos de depressão do ponto de vista médico, nós estamos falando de uma doença. Uma doença do cérebro, Tati. Uma doença com alterações profundas no metabolismo, no funcionamento cerebral. Vários estudos mostram isso inequivocamente. E o cérebro, ele manda no corpo e na mente. Por isso que a depressão, a doença depressiva, tem sintomas tanto físicos como os sintomas mentais. Não é? Quando a gente fala a pessoa está deprimida, a gente imagina aquela fantasia que é a pessoa que fica deitada na cama chorando o dia inteiro. Não é bem isso. Aliás, o sintoma principal da depressão não é a tristeza. Não? É a dificuldade em sentir prazer. É a perda da capacidade de sentir prazer. A pessoa diz, puxa, eu tenho uma ótima família, um ótimo trabalho, sucesso profissional, mas eu estou insatisfeito, eu não consigo vibrar com mais nada. Então, este é um sintoma central da depressão. Pode ter também irritabilidade, a pessoa fica mais emotiva, o choro fica mais fácil. Surgem, então, ideias de baixa autoestima, não é? Puxa, eu estou assim, eu não consigo reagir, eu não estou sendo um bom marido, um bom profissional, uma boa esposa, uma boa mãe, vou ter dificuldades em criar os meus filhos, e começam a surgir, então, algumas ideias de ruína, quando o futuro é muito negro. Então, esses são, de uma maneira geral, os sintomas psíquicos, mentais da depressão, mas tem os sintomas físicos também. É tipo não ver uma luz no final do túnel. Não ver uma luz no final do túnel. Não é? Mas, uma desesperança generalizada. Mas é difícil, assim, você acertar, porque cada pessoa sente uma coisa, né, óbvio. Não, mas quando você falou da depressão, uma coisa que veio, felicidade, é o que você falou, é um estado. Não existe estar feliz todo dia, é isso? Exatamente. Porque as pessoas querem isso. Isso é ilusório, infelizmente, não é? Mas não é assim. Tá, aliás, mas antigamente ninguém dava bola para uma pessoa deprimida, né? Eu acho que assim, hoje em dia levam mais a sério, porque eu às vezes achava, a pessoa tá fazendo manha, né? Porque as pessoas acham muito que não é uma coisa química. É isso que eu quero que você fale. Depressão é químico. É uma doença. É uma doença do cérebro, mesmo. Uma doença química. Não é frescura. Não é frescura, não é? Aliás, a depressão tem um estigma, não é? De que ela é uma fraqueza, é uma incapacidade de reagir, não é? A pessoa tem que se ajudar, vai para uma academia que você melhora. Isso é a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa com depressão. Se todo mundo manda eu reagir, eu não consigo. Se todo mundo diz que eu não tenho motivos para ficar assim, eu estou assim, então realmente eu estou um fracassado. Isso daí reforça a baixa autoestima, reforça o sentimento de inferioridade e de insuficiência do paciente. E muitas vezes o parceiro, quando você fala que está deprimida, acha que a culpa é dele. Daí, às vezes, nem incentiva a pessoa a procurar ajuda, um psiquiatra, né, um psicólogo. Já vi muitas vezes, muitos casos acontecerem assim, né? Muitos casos acontecem assim. Existe uma tendência na natureza humana de encontrar as causas para os seus males, não é? Fizeram uma pesquisa na Dinamarca, perguntaram para 300 pessoas com depressão, qual é a causa da sua depressão? 1/3 falou que é o trabalho. Jura? E 1/4, 24% falou que era o casamento. Mas eu acho que não mais fácil. Isso não é causa. O trabalho não causa depressão.
Pelo contrário, falta de trabalho é que causa depressão. E o que dá a depressão? Então, o que dá primeiro é uma predisposição individual, como qualquer doença. É genético, hereditário? É genético também, não uma pessoa com casos de depressão na família tem um risco aí 5 a 6 vezes maior de ter uma depressão. 5 a 6 vezes maior? Exatamente. Se a família tem? Se tem alguém, um pai, uma mãe ou um irmão. Pânico é depressão? Não, o pânico é uma ansiedade, é uma crise de ansiedade. A ansiedade ocorre quase sempre na depressão como um sintoma, mas pode ocorrer separada, quando a pessoa tem só a crise de ansiedade com o pânico, as fobias, né? Fobia social, a pessoa que vai falar em público e dá aquele branco, ela perde as palavras, perde o raciocínio, então é uma fobia social que é isolada. Fora da crise, a pessoa está bem. Às vezes tem gente que está num túnel fechado, num carro. Isso é ataque de pânico. Por exemplo, é uma crise de ansiedade. Daí o coração começa a bater? Isso, é um mal-estar súbito, não é? Com dificuldade para respirar, a pessoa fica ofegante, sente palpitações, tontura, calafrios e a sensação de morte iminente. A pessoa fala, não, agora eu vou morrer ou eu vou desmaiar. Ou então ela sente medo de perder o controle, medo de ficar louca. Essa é uma crise de pânico. Isso é pontual, você pode ter e se curar. É pontual. Pode ter, se fizer um tratamento vai se curar, a chance é grande de desaparecer essa ansiedade e pode ocorrer junto com a depressão. Entendi. Mas a depressão você tem que tomar remédio o resto da vida ou não? 1/3 dos casos, depois da primeira fase depressiva, a pessoa trata, depois de 1 ano, geralmente se trata por 1 ano. Você tenta suspender a medicação. Né? 1/3 continua bem por décadas. 2/3 vão tender a ter uma recaída. Né? Ou durante o processo de redução dos medicamentos ou depois de alguns meses. Estes casos que vão ter uma recaída, então eles podem se beneficiar de um tratamento preventivo, que é feito também com antidepressivos. Ô, doutor, uma coisa, você acha que a depressão, estou falando que é a doença do século, você que acompanha alguns pacientes há tanto tempo, você acha que vem aumentando os casos de depressão no mundo? Você acha que a pandemia atrapalhou, ou aumentou, ou ajudou a terem mais pessoas com depressão? Ou você acha que, de repente, até as redes sociais estão ajudando as pessoas a terem mais depressão? Ajudando a ter depressão, não. São 2 processos aqui. Um deles houve realmente um aumento de 25% de depressão depois da pandemia da Covid. Depressão e ansiedade aumentaram cerca de 25%. Não que a Covid cause a depressão, mas ela se junta então com uma predisposição individual e alguns indivíduos vão ter. A Covid fez 2 coisas. Pessoas que nunca haviam adoecido antes adoeceram e pessoas que estavam bem da depressão há décadas, de repente descompensaram e tiveram uma recaída. Este é um fator, mas o outro fator é que está havendo um aumento da informação sobre a depressão, é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Antes a pessoa ia no médico com queixa de fraqueza, com queixa de insônia, com queixa de dores pelo corpo, ele recebia algum diagnóstico clínico, mas a depressão não era reconhecida. Hoje ela é reconhecida e principalmente hoje ela é tratada com muita eficácia. Porque eu vejo muita criança, antigamente não existia o número de crianças que eu vejo tomando remédio. O que você acha, assim? Existem casos de depressão na infância, né? Casos que antes eram diagnosticados como rebeldia, como preguiça, como traquinagem. Hoje se sabe que boa parte tem um quadro depressivo, ou mesmo um transtorno bipolar na infância, que é tratado. O transtorno bipolar é quando as fases de depressão se alternam com fases de agitação, de euforia. Não, porque antigamente você tinha criança em casa, né? Por exemplo, eu nasci numa casa com 4 filhos. É uma loucura. Então, você não acha que hoje em dia também é muito mais fácil o pai levar num médico e querer medicar para a criança ficar mais calma? Porque, assim, criança é criança também, né, doutora? Então, eu acho que as pessoas misturam um pouco, você não acha? A indicação para um tratamento não é que a criança está me tá fazendo bagunça, ele apronta. Não é isso, né? O tratamento é que a criança está sofrendo. Que ela tenha, por exemplo, uma queda repentina do rendimento dela na escola, que ela começa... A depressão na criança é diferente da depressão no adulto. Qual que é a diferença? Na criança é muito mais caracterizada por irritabilidade,
por diminuição da energia, por apatia, por queda no rendimento escolar, por isolamento social, isso que caracteriza na criança, diferente do adulto, que tem outros tipos de queixas, não é? É que hoje em dia as crianças ficam muito voltadas no videogame, né? Também isso às vezes atrapalha, né? Antigamente as crianças saíam, brincavam, então acho que tem muitas coisas que misturam, né? Atrapalha a comunicação e a interação social, Sim. Que é um aprendizado, né? Esse aprendizado na infância de interações sociais é o que nós vamos usar no futuro para vivermos em sociedade, com amigos, com clientes, etc. Então, cada vez mais os consultórios vão ficar lotados, doutor, porque assim, tá acontecendo muito, tá mudando muito o mundo e tá difícil alcançar, né? E eu acho que os jovens também se comparam muito com os outros, né? Então vem aquela coisa da autoestima, da anorexia, né? Houve um problema recente que ocorreu nesses últimos anos, o suicídio, né, em crianças e adolescentes. Né, Aumentou? Aumentou muito. O suicídio hoje já é a segunda causa de morte em adolescentes. No Brasil? Né? No mundo inteiro. Né? Depois de acidentes, suicídio é a segunda causa de morte. Isso é uma coisa Que mais mata no mundo? que mais mata adolescentes 14 aos 22 anos. Né? Doutor, eu não sabia. Isso é uma coisa muito importante. Não sei se você deve ter acompanhado aí as ondas de suicídio Sim, nas escolas, acompanhei. ou tentativas de suicídio. Sim. Né? Porque o suicídio também ele é contagioso. Logo de cara, Então, é contagioso? É contagioso. Né? 80% das pessoas que cometem um suicídio, uma tentativa, eles têm uma depressão. Existe um pacto com a mídia de não noticiar casos de depressão. Porque sabe-se, isso já desde o final do século XIX, se sabe que se você noticia um suicídio, você aumenta, ele contagia pessoas no entorno daquele que suicidou. Então existe um pacto da mídia não noticiar suicídio. E isso é mais contagioso ainda quando alguém famoso suicida. Não, um ator, uma atriz, um cantor, então isso tem um aumento. O que está acontecendo agora? A mídia, realmente, os jornais não falam sobre suicídio. Mas no caso que teve numa escola aqui de São Paulo, por exemplo, os meninos filmavam os pais chegando, vendo o filho morto no banheiro. Isso era filmado e transmitido em rede. Então isso, de alguma forma, glorificava um pouco o suicídio, ele virava notícia e houve um aumento de tentativas, né? Na mesma escola e em outras escolas, porque isso era amplamente divulgado. Nossa, doutor, que é bom alertar isso, que loucura. E tem parte genética, o suicídio tem a parte genética hereditária ou não? A parte genética é a da depressão, geralmente. É a causa mais frequente. Né? Porque a depressão, poucas doenças causam o sofrimento que a depressão causa. Não é? Então é natural que a pessoa perca a esperança. E em alguns casos... E por que essa infelicidade dos adolescentes? Que você que atende tanta gente, conversa com tanta gente, qual que é a causa? Existe alguma receita de bolo para isso? Não existe uma receita de bolo. O que existe são mecanismos de convivência que mudaram muito. Nós sabemos que hoje, por exemplo, existe uma grande competitividade, uma necessidade muito grande de aceitação social. E em muitos casos de tentativas de suicídio, por exemplo, eram casos em que havia uma rejeição nas redes sociais. Um bullying. Bullying está dentre as causas mais frequentes para os jovens. Não é? Então, tudo isso aumenta o risco. E, por outro lado, esse aspecto de imitar o comportamento. Né? Muitas vezes não é só um suicídio, mas são as tentativas de automutilação, por exemplo, né? Que ocorrem, então, em adolescentes com uma frequência muito maior do que ocorria aí há 3, 4 décadas atrás. Que loucura. Nossa, é bom a gente falar isso para os pais, né, ficarem de olho. Porque às vezes os pais nem percebem o que está acontecendo dentro de casa. Então é bom o diálogo, né? É bom perceber as mudanças. Sem dúvida. De comportamento. Isso pode ser detectado. Os pais são os primeiros a notar que o filho mudou. Não é? Por isso que eu digo, qualquer percepção de uma mudança no comportamento, digamos um filho que sempre foi disciplinado, amoroso, carinhoso, bom rendimento na escola, de repente começa a se tornar irritável, começa a se isolar, começa a ter uma queda no rendimento na escola, uma queda no rendimento social, é importante saber o que está acontecendo. Ficar de olho, né, gente de casa. Outro assunto, burnout. Eu vi que rolou na mídia também um burburinho sobre isso. Me explica a história do burnout.
O burnout ele está muito no noticiário porque a partir do ano passado ele entrou na classificação internacional de doenças, que é uma classificação da Organização Mundial de Saúde. Só que o burnout ele não entrou como doença. Ele entrou num parágrafo de condições que facilitam ou que aumentam a chance da pessoa ter um contato com o serviço de saúde. Entendi. No mesmo parágrafo que o burnout, estão a pobreza, medo de perder o emprego, o sedentarismo. Meu Deus. Então, é importante dizer isso. Segundo a Organização Mundial de Doença, burnout não é doença. Dizer que burnout é doença seria a mesma coisa que dizer que pobreza ou sedentarismo são doenças. Não é doença, é um estado que você se apresenta. Exatamente. O que é esse estado? É um esgotamento físico e mental, um estranhamento, um distanciamento das pessoas, uma perda na confiança e na crença da bondade, da honestidade das pessoas e uma insatisfação consigo mesmo com o próprio trabalho. Esse é o diagnóstico do burnout. Mas isso não é novo, não é? No final do século XIX, 1881, um neurologista americano, George Bird, ele escreveu um livro chamado Neurastenia, Fraqueza dos Nervos. Se você ver a descrição dos sintomas, é exatamente os mesmos sintomas do burnout hoje. Neurastenia ou o nervosismo americano era o título do livro dele, porque ele achava que aquele esgotamento só acontecia como consequência dos progressos da sociedade norte-americana. E ele detectou 5 causas para o burnout. A primeira delas, a máquina a vapor, que permitia viagens muito rápido, em grandes distâncias, e isso esgotava os nervos. A segunda coisa, o telégrafo, porque o telégrafo impedia que as pessoas se isolassem do trabalho. O cara está lá de férias, de repente vê o garoto dos Correios com o telegrama do chefe dele, acabou o relaxamento. Imagina se ele fosse vivo hoje em dia, né? Instagram e TikTok. Exatamente. A terceira causa, os jornais, que antes eram publicados a cada 15 dias ou uma vez por semana, passaram a ser publicados diariamente, inundando o cérebro da pessoa com informações. Chocado. A quarta causa era o progresso das ciências e a necessidade da pessoa estar sempre se atualizando para não ficar por fora. E a quinta causa, essa é muito pitoresca, Tati, é o aumento da atividade intelectual das mulheres. Nossa. O George Bird achava que o cérebro feminino não estava preparado para pensar muito, por isso elas se esgotavam mais facilmente. Meu Deus, doutor, que época dos Então, você vê que, exceto essa última causa, as outras 4 têm os seus equivalentes nos dias de hoje. Então, sim, o WhatsApp. Né? TikTok, Instagram, Twitter. O próprio Google, né? Nós estamos Google? Inundados por informação agora, imagina, né? De qualquer forma, a gente sempre tenta encontrar causas, né? E as causas sociais são as mais sexys, né? É muito atraente você falar, nossa, nós somos vítimas da sociedade, mas isso daí já existe há 150 anos. Então, burnout já vem há muito tempo. Há muito tempo. E só muda as causas, né? Quanto mais evolui a tecnologia, a informação, a gente vai ficando com mais burnout, será? Exatamente, não é a informação. Se existe, hoje o burnout ele é definido só no ambiente de trabalho. Então, por definição, né? É um esgotamento no ambiente de trabalho. E nós sabemos que a causa ou fator desencadeante mais frequente é a alta demanda. Demanda é produzir mais em menos tempo. Mas tem fatores protetores para o burnout. Por exemplo, você dá para o trabalhador autonomia, capacidade de decidir o que fazer, como fazer, quando fazer. E, principalmente, oferecer no ambiente de trabalho uma rede de apoio social. Sim. Suporte social. É o cara saber que ele pode contar com o chefe dele, se ele tiver um apuro, pode contar com colegas de trabalho. Então, são fatores protetores que, aliás, é o que nós usamos nos programas de anti-burnout, de prevenção do burnout, transformando o ambiente de trabalho num lugar promotor da saúde mental e não causador da doença. Eu acho que estamos evoluindo para isso. Hoje em dia, né, nas empresas eles colocam até, né, não colocam até psicólogos, psiquiatras para ajudar? Sim, as empresas, principalmente isso, mas um legado positivo da Covid, que as empresas começaram a dar mais atenção para a saúde mental dos funcionários. Sim, hoje em dia tem reclamação, hoje em dia tem, quando você sofre algum tipo de abuso ou as pessoas podem reclamar e dá certo, né? Exatamente, e mais do que isso, recorrer na busca de ajuda, com a diminuição do estigma. Quando você aumenta a informação das pessoas, por exemplo, sobre a depressão,
A pessoa entende a depressão como uma doença, como se ele tivesse, como se fosse um diabetes, como se fosse pressão alta, então ele vai procurar ajuda, vai fazer e receber um tratamento. Que antigamente ninguém dava bola, falava, tem depressão, ai que frescura, não era? Frescura. Hoje em dia as pessoas dão importância para isso. Exatamente, essa é a diferença. Vamos falar agora das medicações para a depressão. Eu sempre falo, já tinha falado para o doutor aqui, que assim, que não existe ainda um happy pill, né? A pílula da felicidade. Você está triste ou com depressão, toma... Por assim, o que eu vejo é que os remédios de depressão, por isso eu queria te perguntar, eles ajudam, mas ao mesmo tempo eles pioram outras coisas. Então você pode contar um pouco pra gente. Então, os antidepressivos, eles não mudam a pessoa. Olha, se você não tem dor de cabeça, você toma uma aspirina, o que acontece? Nada. Não acontece nada, você não vai ficar anestesiada. Da mesma forma, os antidepressivos, se você não tem depressão, você não vai sair cantando por aí se você tomar um antidepressivo. O que muda as pessoas é a doença. Tá. E o antidepressivo, ele corrige, então, os sintomas da doença, ele corrige, faz a pessoa voltar a ser o que ela era. É claro, tudo que tem efeito terapêutico vai ter um efeito colateral. E a arte aqui consiste em usarmos os efeitos colaterais a nosso favor. Por exemplo, muitos casos de depressão, a pessoa, pela depressão, ela perde o apetite. Então vamos dar um antidepressivo que melhora o apetite. Entendi. Pode ser o contrário também. Em casos de depressão, que a pessoa começa a comer compulsivamente. Vamos dar um antidepressivo que diminui o apetite. Entendi. E assim podemos usar com os vários efeitos colaterais a favor da terapia do quadro depressivo. Mas aí tem uns que dá insônia, tem uns que melhoram a insônia. Agora, falta de libido, o que eu sei, né? Tem vários, hoje em dia tem umas medicações mais novas, mas também tira muito a libido, né? Alguns. Mas por que isso? Eu não entendo. Se é happy pill, já deixa a pessoa feliz. Ele não só tira libido, alguns podem prejudicar a própria função sexual. Por exemplo, alguns antidepressivos retardam muito o orgasmo. Entendi. Um homem que tem ejaculação precoce, em vez de fazer 20 anos de terapia, se ele se trata com um medicamento que retarda o orgasmo, ele vai melhorar da depressão e da disfunção sexual. Mais uma vez, o segredo consiste em usarmos os efeitos colaterais a nosso favor. E a medicação a favor da pessoa, porque cada pessoa... porque assim, depressão é uma só, mas cada pessoa tem um sintoma. Perfeito. É isso mesmo. E então, acho que a maestria é você saber medicar. O profissional saber medicar. Exatamente. Né? Um fator que atrapalha muito o tratamento das pessoas é o preconceito que tem não só contra a depressão, mas contra os remédios também. Né? A pessoa fala, eu tenho um pouco. Olha, doutor, eu já melhorei, não dá para suspender os remédios. Às vezes o paciente vem com uma depressão no consultório, se trata 2 meses depois, 3 meses depois, doutor, eu estou ótima, posso me livrar desses remédios? Como se aquilo fosse cocaína líquida. Não é? Entendi. Então a questão não é isso. Veja bem, as pessoas falam, não, você tem que se livrar desses remédios, porque senão você vai ficar viciado, vai ficar dependente. Não é isso. Veja uma pessoa que tem pressão alta. Ela toma um remédio para pressão alta, tem uma vida normal. Para de tomar o remédio para pressão alta, a pressão vai subir de novo. Mas ninguém vai falar, aquele carinha ali, ele é viciado em remédio para pressão. Verdade. Né? O diabetes é a mesma coisa, as doenças da tireoide são a mesma coisa. A pessoa toma, o que a medicina faz hoje, é permitir que a pessoa viva uma vida normal, mesmo sendo portador de algumas doenças. E esse é o caso da depressão. Entendi. Não é que nem o ar-condicionado. No ar-condicionado nós não usamos um progresso da tecnologia para vivermos melhor. Sim. Por que viver com depressão se você pode viver sem ela tomando 1 ou 2 comprimidos por dia? É que eu acho que às vezes é difícil acertar o remédio. É esse o ponto, né? Essa é uma outra questão, não é? Quer dizer, é diferente do preconceito que muitas vezes o paciente se sente diminuído por estar tomando remédio. Ele escutou do parceiro, da família, dos amigos. Não, mas está viciado nisso aí, você está dependente disso aí. A sua alegria é uma alegria artificial, como se aquilo lá fosse uma droga. Não é? São medicamentos. Que pensamento antigo, né? Exatamente. A pessoa sofre bullying por estar tomando... bullying. E para ter uma vida melhor. Estar se tratando, ter uma vida normal sem depressão. As pessoas não têm que escutar isso, né? Não. Está mudando, não é? E a melhor coisa contra o estigma e o preconceito é a informação.
Programas como o seu, por exemplo, estão informando. Seguramente quem está nos ouvindo vai pensar duas vezes antes de dizer que o amigo, ou parceiro, ou parceira, filho, né? Não querer dar pro filho. Estão viciados em remédios. Doutor, e a bipolaridade? Já é uma outra coisa? O transtorno bipolar, ele é bem mais raro que a depressão, né? A depressão ocorre em cerca de 11% da população geral. Só 11%? A 11% depressão? é bastante, né? Bastante? 1 a cada 8, 1 a cada 9 pessoas vai ter uma depressão ao longo da vida. É bastante. Transtorno bipolar ocorre menos, ele ocorre em 1% e consiste em quê? Em fases depressivas, com aqueles sintomas que eu falei, né? Além daqueles sintomas mentais, psíquicos, tem os sintomas físicos de fraqueza, de insônia, de diminuição da libido, de alterações do apetite. Então esse é o quadro depressivo. E ele pode se alternar no tempo com fases de euforia, de excesso de energia, excesso de atividade, uma sensação de estar tendo uma percepção melhor do mundo, e muitas pessoas, de fato, em fase maníaca, ou numa fase que antecede um pouco a mania, elas têm uma percepção muito ampla e muitos deles fazem até negócios muito bons e iniciativas muito boas, mas ele vai cair em algum momento numa fase depressiva. Então ele está bem, está mal, está bem, está mal. Exatamente. Né? Então ele é um pouco imprevisível. É um sofrimento grande para a pessoa, para os parceiros, para os familiares, mas para isso existe um tratamento estabilizador do humor, né? Quando a pessoa sabe o que tem. Doutor, existe ainda a área de psiquiatria, tipo hospitais psiquiátricos ainda, como antigamente, que tinha um choque, essas coisas? Existem hospitais psiquiátricos modernos. Né? O que mudou? Conta um pouco assim da história, que é uma coisa muito... Antigamente levava choque os pacientes. Antigamente... Você pegou essa fase, não? Não se tinha, não, mas nós sabemos que antes de 1952, não se tinha medicamentos eficazes para tratar os pacientes. Então o hospital psiquiátrico, os manicômios daquela época, manicômios, isso. Eles funcionavam para conter os pacientes, para evitar que eles fizessem danos a si mesmo ou, em raros casos, à sociedade. E, a partir de 1952 começou a ter os primeiros antipsicóticos e, poucos anos depois, os primeiros antidepressivos. Isso mudou a cara do hospital psiquiátrico. Ele passou a tratar as pessoas. Muitas pessoas não precisaram mais ser internadas, porque se tratavam ambulatorialmente, mas hoje ainda o hospital psiquiátrico é necessário. Você vê, por exemplo, fecharam no Brasil cerca de 80 mil leitos psiquiátricos durante as últimas 2 décadas. Nossa. Fecharam sob o pretexto de que a sociedade é culpada, são vítimas da sociedade, a sociedade que aguente agora os doentes mentais. Entendi. E você vê aí, né, Tati? Você está parado com o carro no farol, você vai passar um cara falando sozinho. Possivelmente ele está alucinando, possivelmente ele tem uma psicose grave. Estes casos, a pessoa não se sente doente. Então, ela, além de não ter acesso ao tratamento, ela não acha que precisa de tratamento. E daí fica... Então, um hospital moderno, como nós temos aqui o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo, é um dos hospitais mais modernos do mundo. Não só do Brasil e da América Latina, mas do mundo. A gente está avançado, né? Então, você precisa disso para tratar as pessoas. Só que a duração da internação diminuiu muito. O que era antes meses ou anos, hoje 2 a 3 semanas a pessoa sai da fase lá? aguda. Tem leitos, você precisa. Como que você vai conter uma pessoa que quer suicidar, por exemplo? Né? Ela está numa crise intensa de suicídio. Como que você vai cuidar dela e segurá-la para ela não pular do prédio, por exemplo, não cometer uma coisa da qual ela pode se arrepender poucas semanas depois. Mas tem poucos, então, alas de psiquiatria estaduais. É insuficiente o que nós temos no Brasil. Você vê, é uma verdadeira romaria dos familiares quando eles têm um familiar doente, um familiar em fase aguda da psicose, precisando de uma internação, é uma romaria para conseguir um leito, porque foram destruídos os hospitais psiquiátricos. Que loucura, né? Foram fechados por motivos ideológicos. Né? Falaram, não, são manicômios, vamos fechar. Então, você vai ao hospital de cardiologia que é ruim, ninguém vai fechar, fala, vamos melhorar. No hospital psiquiátrico, como o paciente psiquiátrico, muitas vezes ele não tem um lobby,
Né? Então ele foi despejado, literalmente despejado nas ruas. Nossa, que loucura. É um drama social. Um drama social. Então, choque não existe mais também. Isso foi antigamente. Existe sim, existe estimulação. Para quê? Estimulação elétrica transcraniana. Esse, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a pesquisa, ainda é o método mais eficaz e mais rápido para se tratar depressões graves que não melhoram com medicamentos. Ah, mas é um choque, um choquinho. É uma estimulação. Não, um ele eletro. Ele é feito sob anestesia, é feito por um aparelho moderno, computadorizado, é uma estimulação elétrica, não é choque. Para estimular o cérebro? Estimula o metabolismo, nós não sabemos exatamente onde que ele atua, temos algumas pistas já, mas o importante é que a eficácia física é indiscutível. A eficácia clínica, a pessoa depois de 3, 4 aplicações começa a ter uma melhora, depois de 6 a 8 aplicações ela já está bem melhor. Né? Então... Coisa que antes não se conseguia com medicamentos. Então ele tem suas indicações, são mais restritas, porque hoje nós temos medicamentos melhores, sim, mas não são substituíveis. Então continua sendo uma coisa que é tratável. É tratável e não só choque. Tem uma área da psiquiatria chamada psiquiatria intervencionista. Né? Ela trabalha, por exemplo, com outros tipos de estimulação, como a estimulação magnética transcraniana. Também um método eficaz para depressões mais leves e depressões moderadas, nas quais o paciente não pode tomar, por diferentes motivos, não pode tomar um medicamento. Então você pode fazer um tratamento com estimulação magnética. Tem muita coisa ainda. E tem algum medicamento novo que está lançando assim no Brasil? Sei porque o doutor é chefe da psiquiatria da USP aqui em São Paulo. Teve a inovação mais recente e revolucionária, é um spray nasal que tem um efeito antidepressivo muito rápido. Né? A substância se chama escetamina e indicada também para depressões que não respondem ao tratamento convencional. Verdade. Então a pessoa vai até o hospital, faz a aplicação de um spray nasal, faz essa aplicação 2 vezes por semana e muitas vezes já no primeiro dia a pessoa tem uma melhora de cerca de 20% dos sintomas. Que loucura, na primeira Olha. aplicação. Então é revolucionário, é um mecanismo de ação totalmente diferente, então abre novas portas. E já está, você pode ir no hospital? Já está, nós temos aqui um serviço no Instituto de Psiquiatria, tem outros serviços pelo Brasil também, onde se aplica isso. Vão, né, isso é muito legal, né, da tecnologia, da ciência, eles vão inventando coisas que daqui a pouco vai ter um colírio. Melhora a vida das pessoas. Não é? Não é? Muito bom. Doutor, outra coisa que eu queria te perguntar sobre sono, insônia. A insônia, o que causa insônia? É uma depressão ou são hormônios? Em mulher pode ser hormônios, mas eu digo na população em geral. Tem alguns tipos de insônia, não é? Tem a insônia inicial, que a pessoa vai deitar, a cabeça não desliga. Tá. E demora para pegar no sono. Muitas vezes não é doença, não é? Insônia inicial, por exemplo, quando a pessoa está com um conflito, com um problema financeiro, um problema no emprego, problema conjugal, com o parceiro, sim. Isso pode levar a uma dificuldade para pegar no sono. A característica é geralmente depois que a pessoa adormece, aí ela vai até o dia seguinte. O outro tipo de insônia é a insônia terminal. A pessoa vai deitar, adormece logo, mas 2, 3 horas depois ela acorda no meio da noite, fica ali fritando na cama, esse é o pior, eu ruminando. Isso é o que ocorre com a depressão. Não é? É bem característica da depressão a insônia terminal. E existe aquele sono insuficiente, muitas vezes é um distúrbio primário de um sono superficial. A pessoa dorme, mas tem a impressão que não dormiu direito, que acordou várias vezes durante a noite. Para cada uma delas tem um tratamento específico, então. A insônia inicial faz parte da vida. Né? Quem de nós já não teve uma dificuldade de pegar no sono? E eu sei que o sono é muito importante, né? As pessoas nem têm noção, porque a gente tem que entrar naquele deep sleep, né? Que eu não sei como chama aquilo, que é o sono profundo. Sono profundo. Tem várias fases do sono, né? Tem o sono de REM, que chama de Rapid Eye Movements, é onde nós sonhamos, que é importante você ter também essa parcela de sono. E existe um exame que se chama polissonografia, né? Tem o Instituto do Sono aqui em São Paulo, vários hospitais, inclusive no Instituto de Psiquiatria, nós fazemos esse exame para ver qual das fases do sono que está prejudicada, e ali você pode entrar então com um tratamento mais adequado. Não tinha também um tratamento psicológico
psiquiátrico, não sei, que era com sono? Tinha sonoterapia. Nos anos 60 se fazia bastante isso, né? Botava a pessoa dormia? Entrava numa infusão endovenosa e começava a tomar medicamentos para dormir, geralmente barbitúricos, e dormia uma semana. Nossa. E se acreditava Acordava melhor? Se acreditava que sim, né? Mas os achados não são assim tão claros, não. Mas se fazia bastante. Naquela época não se tinha a escolha que nós temos hoje, era usado geralmente para depressão. Hoje nós temos uma escolha, mais de 50 antidepressivos diferentes. Naquele tempo tinha 2 ou 3. E se a pessoa esgotava esses 2 ou 3, vamos fazer uma sonoterapia. Devia ser aquela que o marido está cansado da mulher, vai lá naquela terapia do sono, porque ela 7 dias desacordada, né? Era bem isso, não era? Exatamente. Ô, doutor, outro assunto que você acha importante. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta. Sobre os cannabis. Você acha que eles melhoram? Assim, eu sei que é um assunto meio controverso, né? Porque tem gente que acredita que sim, tem pessoas que acreditam que não. O que você acha? Olha, como toda inovação, nós temos que saboreá-las com cautela. Uhum. Né? A cannabis, sem dúvida nenhuma, tem algumas indicações muito precisas. Alguns tipos de epilepsia, o canabidiol, ele consegue parar convulsões que outros anticonvulsivantes não conseguiam. Ela tem um efeito ansiolítico e tem efeito em outras doenças aí muito precisas e estudadas cientificamente. É claro, como toda novidade, não é? Então isso aqui é bom para tudo. Não é? Bom para tudo não, né? Exatamente. Então existe, claro, um investimento e um comércio muito intenso por trás da produção do canabidiol. E existem indicações em todas as áreas, mas é muito importante, antes de dar o remédio para o paciente, nós sabermos se tem uma base científica para aquilo ou se nós estamos dando mais um placebo para ele. Entendi, tem que ser um psiquiatra que indica, né? Exatamente, a Senão, indicação é muito precisa. Não dá. Outro assunto importante, como nós pais sabemos se os nossos filhos, nossas filhas, estão começando a ter um food disorder, né? Anorexia, não sei, tem vários nomes, né? Na mudança do comportamento. É? Na mudança do comportamento, os transtornos alimentares, por exemplo, a anorexia, a bulimia. Com observação, os pais conseguem perceber que tem alguma coisa. E como evitar isso? Olha, depois que a coisa acontece, não é culpa dos pais. Acontece porque adoeceu, da mesma forma que o filho pode ter uma outra doença. Levar para o tratamento adequado. Mas você acha que daí a pessoa se olha no espelho, o menino, e fala, ai, não estou me gostando assim, porque a pessoa pode estar um palito e a pessoa não se gosta. A pessoa não consegue se enxergar. Exatamente, existe uma distorção da imagem corporal. Isso é característico principalmente da anorexia nervosa. Isso é uma doença ou um estado que a pessoa... É uma doença que precisa ser tratada. Tem casos em que a pessoa, pela anorexia, tem uma ameaça de morrer por desnutrição e desidratação. Então é muito importante. Eu achei que não fosse uma doença, eu achei assim que as meninas, acho que mais em menina do que menino, né? Mais meninas do que meninos. Daí via aquelas modelos lindas, magras, altas e queriam ficar igual. Mas isso daí é elevado à quinta potência, não é? Exponencialmente aumenta a ponto de ter essa percepção distorcida, todo mundo está vendo que ela está magra, está caquética, e a menina fala, não, eu preciso emagrecer. Ela não se enxerga. E tem aquela preocupação. Se enxerga assim, mas se enxerga gorda. Se enxerga gorda mesmo estando com 40 quilos. Isso, é uma distorção da imagem corporal, que é um dos sintomas cardeais da anorexia nervosa. Doutor, vamos finalizar aqui com umas coisas importantes. O que você mais escuta no seu consultório? Sei que você não pode falar, né? Mas assim, uma coisa mais ampla. Qual é a queixa que as pessoas mais têm quando vão no consultório? Tipo, mesmo que não tenham a doença de depressão. O que você acha que o mundo que a gente tem que tomar cuidado com isso? Olha, falando epidemiologicamente, as doenças mais frequentes é a depressão e os transtornos de ansiedade, né? São as duas coisas. A ansiedade, muitas vezes a pessoa fala, eu sou muito ansioso, quando na verdade ela confunde ansiedade com pessoa impaciente, pessoa dinâmica, pessoa que gosta de resolver logo as coisas. Isso não é doença, é um jeito de ser. Nós temos que ter cuidado também
para não fazer um overdiagnosis, para diagnosticar tudo que existe por aí, né? Muitas vezes é o papel do psiquiatra também conversar com o paciente e falar, olha, se você é ansioso, impaciente, gosta de resolver as coisas muito rápido, isso daí é uma das chaves do seu sucesso que você teve, por exemplo, nos seus negócios. Entendi. Eu não vou te dar um calmante para diminuir que eu vou estragar você. Isso é importante falar. Então é importante você viver com isso. Existem outros métodos também para a pessoa se tratar e prevenir a doença, ter uma saúde mental melhor. Como, por exemplo, meditação, como, por exemplo, atividade física. Nós fizemos um estudo comparando 60 pessoas com depressão que fizeram atividade aeróbica e 60 que não fizeram atividade aeróbica. Depois de 2 meses, quem fez atividade aeróbica precisou de doses menores do antidepressivo. Que bom. Quer dizer, a atividade física, comprovado experimentalmente, ela tem um efeito antidepressivo, ela potencializa o efeito dos medicamentos. Então, todas essas técnicas alternativas contribuem para a saúde e previnem a doença. É um ramo da medicina que se chama hoje a medicina do estilo de vida, que é baseada em 6 pilares, então. Na atividade física, na alimentação saudável. Existe, por exemplo, a dieta mediterrânea, já foi dada para pacientes com depressão, ela tem um efeito antidepressivo. Jura? Métodos para Então, métodos para combater o estresse, mindfulness, por exemplo, meditação, melhora da qualidade do sono, diminuição de álcool e cigarros e, o que é importantíssimo, o 6º pilar, relacionamentos saudáveis. Então isso faz parte para que as pessoas não só tenham saúde, mas que elas sejam felizes. Percebo ter amigos também, não só a gente fala relacionamentos saudáveis, é ter família, né, marido, isso sim, família estruturada, ajuda, filhos, mas ter amigo, né, dar risada. Perfeito. Né, sair, espairar. Ter confiança em pessoas próximas de você. Ter essa proximidade afetiva. Então essa onda de ficar isolado, né, não querer ficar perto das pessoas, ter sociofobia, né, é péssimo para nossa cabecinha. É péssimo para a saúde também. Saúde também. Sem dúvida. Última pergunta, doutor. O que é um psicopata? Hoje, quando se fala que a pessoa é um psicopata... porque a gente às vezes fala, a pessoa é um psicopata. Existem vários tipos de psicopatia, de transtornos de personalidade. Então, a psicopatia não é uma doença. Não é uma doença. É um jeito de ser. Tá. E quando se fala um psicopata, está pensando num subtipo de psicopatia que é o antissocial. É a pessoa que não tem sentimentos, a pessoa que não respeita as regras, a pessoa que não tem compaixão, que não tem empatia, que não sabe reconhecer a culpa em si mesmo e que tem dificuldades de aprender com a sociedade. Tá, mas não é doença. Não, é uma a pessoa forma nasceu assim? É uma forma de ser. Nossa, que horror. Uma forma de ser, da mesma forma como uma pessoa que tem mais inteligência, outra tem menos inteligência, não é uma doença, é uma forma de ser. Mas serial killer já é uma doença? Ou também não é? Não, o serial killer, muitas vezes, ele está associado a um psicopata antissocial. Não é? E nem percebe as coisas que faz. Não é que não percebe, ele não reconhece o erro naquilo que fez, ou ele vai encontrar sempre motivos maiores do que o erro humano. E a grande dificuldade aqui é aquela característica que eu falei, a dificuldade que eles têm de aprender com um treinamento ou com uma reeducação. Entendi, não quer seguir uma linha, né? Exatamente, ele não assimila valores. Nossa, doutor, que loucura, é muito assunto. Doutor, tem alguma coisa que você quer passar para o público, alguma coisa que você acha importante que a gente não falou? Acho que a gente falou meio de tudo. Olha, é importante as pessoas sempre se informarem sobre a saúde mental. Não existe saúde sem saúde mental. Então essa é a base, não só para a nossa felicidade, mas para a nossa saúde de uma maneira geral. E a melhor forma de acabar com o estigma e os preconceitos é se informar. Procure informações sólidas, procure assistir programas como da Tati Pilão, por exemplo, onde se fala sobre isso, né? E tudo isso é uma contribuição que você está dando aí para diminuir, né, o preconceito das pessoas e aumentar a sua awareness, a sua atenção para a importância da saúde mental. E ficar de olho nos nossos filhos, né, doutor? E de olho nas crianças, sem dúvida. Obrigada, doutor, obrigada. Te admiro muito. Obrigada por fazer esse serviço maravilhoso e ajudar tanta gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui com a sumidade do meu lado. Queria agradecer meus patrocinadores que fazem esse programa acontecer com tanta informação para tantas pessoas que precisam. Então, queria dar um beijo
um dos meus patrocinadores, e agradecimentos, Cidade Jardim, Shopping Jardins, e até a próxima semana. Obrigada. Obrigada, doutor, adorei. Que bom.